sejam bem-vindos ao Oncopapo, conversas que acolhem e curam. Eu sou Isabela Patriota, médica oncologista, e hoje traremos uma profissional muito importante, desde a prevenção até o tratamento dos pacientes com câncer. Gastroenterologista, doutora Tayane Vidon. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Isabela. É um prazer impactar tantas pessoas de forma positiva e ajudar não só a comunidade médica, como as pessoas de outras áreas a entender tema tão importante como o câncer em geral. Que bom, fico feliz. É o nosso primeiro episódio. E o episódio de hoje é do apetite à prevenção, a gastroenterologia na oncologia. Vamos às nossas primeiras perguntas. Vamos lá. Como a gastroenterologia contribui para a detecção precoce de cânceres do trato gastrodigestivo, como estômago, intestino e fígado? Eu acredito que a nossa especialidade ajuda com a detecção precoce através dos exames. A endoscopia digestiva alta, colonoscopia, ultrassom de abdômen e a tomografia são exames primordiais para diagnóstico do câncer de estômago, intestino, esôfago, fígado. Então, acredito que através dos exames é a forma que a gente mais consegue auxiliar na detecção. Com certeza, e a gente sabe que a detecção precoce traz a cura, né? Por isso a importância. Faz total diferença no tratamento. E quais os sinais e sintomas gastrointestinais merecem mais atenção e pode ser até um alerta para as pessoas que estão assistindo hoje a procurar um médico gastroenterologista? E quando a gente fala sobre o câncer de intestino, perda de peso, muito sangue nas fezes, né? Alteração no padrão das fezes e na frequência de evacuação. O próprio ato evacuatório começa a mudar muito e são sinais que sempre tem que estar em alerta para esses pacientes. Às vezes o paciente sente algum desses sintomas e acaba passando batido, ou no dia a dia não tem tempo e vai adiando e acaba que quando descobre já está uma doença avançada, né? Isso, e assim, o que acontece? As fezes ainda é um tabu para ser falado no consultório. Nós da especialidade, a gente percebe que há uma certa resistência em falar sobre isso. E é algo que diz muito sobre a nossa saúde. Então, é importante estar observando o padrão das fezes, a presença de sangue, a perda de peso também, a questão com a distensão abdominal, a digestão dos alimentos. Tudo isso são sintomas que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes passa desapercebido. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes, sim, que fazem toda a diferença. E você falou em tabu, eu acho que o outro tabu muito importante que a gente precisa falar e tentar desmistificar é em relação à colonoscopia, né? Com certeza. É uma dificuldade. Nós da área, a gente vê também muita resistência de fazer o exame, que é um exame extremamente seguro, com baixo risco de complicações e que traz tantos benefícios, né? A gente vê aí como a detecção precoce do câncer de intestino faz total diferença no tratamento. Então, assim, para os pacientes acima de 45 anos, independente de ter sintomas ou não, deve ser realizada a colonoscopia. E eu sempre falo para os pacientes que, assim, além de fazer a prevenção, às vezes, se já tiver alguma lesão, dependendo do tamanho, já consegue fazer o tratamento e a gente faz só acompanhamento, né? Com certeza. Eu falo que a colonoscopia ela é uma janela de oportunidade. Ela é um exame que a gente consegue identificar lesões e consegue, na maioria das vezes, tratá-las. No momento que a gente vê a lesão, a gente consegue, através desse exame, na hora do exame mesmo, retirá-las. Lesões essas que já podem ser um câncer precoce ali em desenvolvimento. Então, assim, através do exame, você poder ver e já poder tratar, é fantástico. É fantástico mesmo. Vamos tentar conscientizar as pessoas, né, acima de 45 anos a fazer esse exame tão importante. Mas vamos continuar. E como que a alimentação e os hábitos de vida impactam na prevenção desses tipos de cânceres que a gente acabou de falar? Impactam 100%. Eu acho que é uma coisa que nós temos controle, né? Controle do que nós ingerimos e do que fazemos. Então, com relação à alimentação, os pacientes têm que investir em alimentos ricos em nutrientes, rico em frutas, legumes, aquele prato colorido, Comida sabe? de verdade, né? Comida de verdade, basicamente. E evitar esses alimentos embutidos, como salsichas, calabresa, bacon, que já foram mais do que comprovados que aumentam o risco de câncer, açúcar em excesso, álcool, tabagismo,
tudo isso são fatores de risco para todos esses tipos de cânceres do trato gastrointestinal, né? Então, assim, o estilo de vida, além disso, a atividade física também, muito importante, Com né? certeza. A prática de atividade física regular faz total diferença também na prevenção. E assim, são hábitos que você pode ter para prevenir, e caso você esteja em tratamento, é ideal que você adote esses hábitos, né? Então eu sempre falo para os pacientes, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, então a gente sempre pode ir mudando alguns hábitos, e hoje a gente sabe que os hábitos, nossos estilos de vida, eles são responsáveis pela maioria das incidências do câncer, né? Antigamente tinha esse mito falando que era genético, ainda temos vários fatores genéticos, mas se a gente for colocar na balança, é bem menos. Então, assim, a gente pode estar fazendo coisas para nos prejudicar ou nos ajudar também. Com certeza. E vamos lá. Existe alguma relação entre as doenças inflamatórias intestinais, retocolite ou doença de Crohn com o risco de câncer? Sem dúvida alguma. Essas doenças inflamatórias intestinais, como você citou, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças pouco conhecidas, né, mas elas aumentam muito o risco de câncer de intestino. Então, no caso desses pacientes que têm esse tipo de doença, a vigilância tem que ser muito mais assídua, né? Uhum. Então, os exames têm que ser feitos de forma mais regular e com menor tempo entre os exames. Então, esses pacientes acabam fazendo mais colonoscopias, mais endoscopias, para a gente ficar atento, porque o risco realmente é maior. E manter um segmento, né, um tratamento individualizado, porque tem paciente que tem mais crise, agudiza mais, então depende de muitas coisas. Igual você estava comentando antes da gente começar, esses pacientes, quando entram em crise, eles têm sintomas muito parecidos com o dos pacientes que têm câncer de intestino, né, com muito sangramento, muita dor abdominal, então acaba passando também desapercebido. Por isso que é importante a gente sempre estar com os exames em dia deles. Com certeza. E agora, assim, com uma mensagem final, que mensagem você deixa para essas pessoas que acabam negligenciando esses sintomas que a gente citou, porque, né, na correria do dia a dia, falta de tempo, ou tem muitas atividades, enfim, acaba achando que é normal. Não, eu tinha um hábito evacuatório assim, agora mudou, tá assado, mas ok, isso é normal da idade. Tem muita gente que julga, né? Tipo, eu tô mais velha e tem algumas coisas mudando, é normal. Que mensagem que você deixa para essas pessoas? Primeira mensagem, não negligencie os teus sintomas. Preste atenção aos detalhes, preste atenção na tua digestão, preste atenção no teu ato evacuatório mesmo, nas fezes, o padrão, a frequência. Às vezes é o detalhe, a frequência. Um paciente que evacuava todos os dias, deixa de evacuar, passa 7, 10 dias sem evacuar, começa a perder peso. Pacientes que têm histórico familiar de câncer de intestino ou de estômago ou de qualquer um desses do trato gastrointestinal também, sem ter sintoma nenhum, procure um profissional, faça acompanhamento, exames regulares de rotina, não deixem de fazer também. Então, ficar atento aos sintomas, aos detalhes, né? E fazer os exames de rotina. Verdade, às vezes as pessoas só procuram quando aquele sintoma já está incomodando muito e elas já foram 10 vezes na farmácia, pegaram vários remédios e nenhum fez efeito. Que acaba atrapalhando a gente, inclusive. Mas o ideal é a gente, antes de sentir algo, né, a gente poder prevenir. Então, a gente ter consciência que existe prevenção sim, como tem para câncer de mama, como tem para câncer de próstata, e a gente já conseguiu diminuir muito o número de pacientes que chegam com câncer avançado, também tem para câncer de intestino, para câncer de estômago, então tem como a gente fazer essa prevenção. Muito obrigada. Foi um prazer, viu? Eu tenho um presente para você como nossa primeira convidada, espero que você goste. Eu estou muito feliz com esse projeto, eu estarei acompanhando todos os episódios e muito feliz pela tua iniciativa. Obrigada. Boa sorte nessa caminhada e se Deus quiser eu já quero vir aqui de novo também. Tá? Virá, com certeza, porque câncer da parte do trato gastrointestinal sempre tem muito o que falar, né? Não só para a prevenção, mas até dos nossos pacientes que já estão em tratamento. Então, estamos muito felizes com o projeto. Esse é só o primeiro episódio e a gente precisa deixar a mensagem que uma conversa pode mudar tudo. Então, se você se sentiu tocado, se você sentiu que essas informações foram úteis para você ou para alguém que você conheça, pode compartilhar o nosso episódio, pode assistir os outros episódios que virão e fico muito feliz com isso. Espero que esse projeto dê muito certo. Muito obrigada.